24 horas de louvor e adoração. Um toque de adoração no ar. Jovem Gospel FM. Seja bem-vindo amanhã dessa terça-feira. Está no ar mais uma reflexão do dia para você, reflexão da manhã. Jovem Gospel. E nós temos a oportunidade de ler a palavra do Senhor, essa palavra tão especial que tem sido guardada há muitos e muitos anos pelo Deus Altíssimo, não é? Um cuidado muito especial que Ele teve com ela para que chegasse até nós hoje. E lembrando também os cristãos, os irmãos do passado que se dedicaram ao ponto de entregar as suas próprias vidas, né, para proteger essa palavra, para que chegasse até nós. E nós estamos valorizando essa palavra. Vamos ler, né? Vamos refletir na palavra do Senhor e vamos buscar conhecimento nela para saber como devemos nos portar, como devemos viver nesse mundo, né? Como devemos agradar a Deus. A nossa leitura de hoje está em João, capítulo 15, versículos de 1 a 8. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e tudo que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda. Vocês já estão limpos, pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Uma palavra muito especial para um dia muito especial hoje de reflexão da palavra do Senhor. E nós lemos um texto como esse, nós vemos a insistência, né? Jesus falando, né? Declarando com tanta vontade de que nós estivéssemos ligados nele. E a gente muitas vezes não faz pouco caso, né? Muitas vezes nem está conectado assim com Jesus. E um cuidado muito especial que ele tem de falar: se liguem a mim, venham a mim, me procurem. Esse Jesus que veio a esse mundo, né? Se entregou em resgate de cada um de nós. E nós hoje estamos fazendo o quê? Estamos procurando estar ligados a essa videira? Estamos procurando entender a vontade dela para continuarmos vivos? Pois é, do início ao fim da vida, precisamos de outras pessoas. Duas se uniram para que pudéssemos chegar ao mundo, né? Ser gerados. E após nossa morte, vamos precisar da união de 4 ou mais para carregar o nosso caixão. Pois é, gosto muito desse texto sobre a videira e os ramos em João 15, que ensina muito sobre a união e o relacionamento com Jesus. O Senhor foi bem claro: sem Ele não podemos fazer nada. E como isso é verdadeiro? Veja bem, como você vai se orientar na direção que você deve tomar se você não tiver um manual, algo que te explique por aqui que você tem que andar. E para nós podermos continuar na nossa caminhada, nós precisamos da orientação do Senhor. Se realmente você quer andar na luz, se você quer morar no céu, se você quer receber o perdão dos seus pecados e ter comunhão com Deus, você precisa conhecer esse Deus. O texto mostra que se permanecermos em Cristo e obedecermos às suas palavras, seremos frutíferos. Versículo em destaque que diz, né? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. João 15, 5. E nossas orações serão atendidas quando nós oramos, quando nós falamos, devido à nossa intimidade com Deus, devido à nossa ligação com Ele. Ele já sabe o que estamos precisando. Nós vamos estar ligados, íntimos com esse Deus maravilhoso.
Todos precisam estar ligados a Jesus, pois só assim terão vida nova e eterna com Ele. Não estamos falando apenas de unir-se a uma denominação cristã ou filiar-se a um departamento da igreja, mas o que se espera é a união real com Jesus. É o seu íntimo, né? O caráter de Cristo está em você. Não importa o lugar que você esteja lá representando Jesus, para as pessoas olharem para você e ver aqui está realmente um verdadeiro cristão, um seguidor de Cristo. Que nem ontem eu vendo nas redes sociais, né? Olhando no Twitter, um indivíduo escreve e coloca um texto e fala o seguinte: essas são as palavras de um cristão que falou ontem nas suas redes sociais. A palavra daquele cristão dizia que queria que todos os nordestinos morressem, né, devido ao resultado das eleições. Agora eu respondi, claro, né? Esse não é um cristão, porque o cristão ele vai conhecer o que o seu mestre está pedindo para fazer. Um discípulo faz o que o seu mestre manda que ele faz. E Jesus não pediu isso. Ele diz para nós amarmos as pessoas e andarmos com ela, cuidar delas. As pessoas criam ódios uma das outras por motivos tão fútil, tão besta. Criam inimizade, desejam mal. Mas isso não é de Cristo. Veja, Cristo morreu na cruz. Ele veio dos céus, se entregou a esse mundo aqui, veio para esse mundo para se entregar em nosso resgate. E morreu naquela cruz humilhado. Foi despido das suas roupas, foi humilhado, sofreu muito, derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ter redenção, pudéssemos estar na presença de Deus, limpos e purificados dos nossos pecados. Agora, eu preciso estar ligado nessa videira, eu preciso conhecer a vontade desse mestre, saber o que ele quer que eu faça. Mas se eu não ler a sua palavra, se eu não buscar esse conhecimento nela, eu não vou entender. Eu tenho que gostar do que Cristo gosta. Eu tenho que amar o que Deus ama. E Ele ama eu e você. Ele quer que sejamos fiéis a Ele, que dedicamos as nossas vidas a Ele. A união real com Jesus é importante. Esta acontece no dia em dia em que entregamos nossas vidas nas mãos de Deus, reconhecendo que desagradamos a Ele de várias formas e pedindo o seu perdão. Assim, o Espírito Santo de Deus passa a habitar no cristão. Também é preciso entender a importância de estar diariamente unido a Cristo por meio de oração, leitura da palavra, obediência e relacionamento íntimo com Deus e com os outros cristãos. Veja que é muito importante estarmos unidos em Cristo por meio de oração. É fundamental estar orando. Também pela leitura da sua palavra. É indispensável ler a palavra de Deus. E depois a obediência. É preciso conhecer Jesus e orar, ter essa intimidade com Ele. É preciso ler a sua palavra para conhecer a sua vontade, para nossa caminhada estar mais perfeita, né? Estar ligada com Ele. E é preciso ter obediência ao que Ele está falando para nós. No nosso íntimo, estarmos interligados, conectados com esse Deus. Para frutificar e ter uma vida agradável ao Senhor, essa união é indispensável. Os cristãos são aqueles que decidiram aceitar o convite de Jesus e agora estão unidos com Ele. Glória a Deus por isso. Somente unidos a Jesus teremos a vida verdadeira e frutífera. Isso me lembra muito bem o texto lá que está em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, né, que fala vida pelo Espírito. Quem se liga a Jesus está vivendo no Espírito. E veja, não vai colocar postagem de ódio ou de desprezo pelo seu próximo que praticou algo de errado, mas vai aprender a perdoar e ajudar aquela pessoa a encontrar o caminho certo. Gente, precisamos conhecer Jesus realmente, não só de palavras. Gostamos de estar no culto quando o som é bom, quando a música é agradável. Chegamos a nos emocionar e sentir algo especial. Muitos saem até dizendo que estava cheio do Espírito Santo. Mas realmente o Espírito Santo age de uma forma diferente na vida do ser humano. Ele pratica boas obras. Não é só aquele louvor maravilhoso em que estamos num lugar bem agradável, no ar-condicionado, mas é quando se pratica boas obras em meio a dificuldades, aprendendo a perdoar, aprendendo a ser solidário, aprendendo a ter compaixão pelas pessoas que estão precisando de nós, aprendendo a se livrar do pecado
que é o que causa a separação de nós com Deus. Veja bem lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é o contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: a imoralidade sexual, impureza, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, o ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Essa lista é uma lista para você. É um pouco do que você pode aprender mais sobre se livrar do que é pecado. Se você se encontra em meio a alguma dessas coisas que estão aí, se livra disso, se apegue-se à videira verdadeira, conecte-se ao Senhor através da sua palavra, busque orientação nela para você ter vida pelo Espírito, que logo no versículo 22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. É por isso que nós precisamos dessa união indispensável. Nós não podemos viver sem Jesus, jamais. O Senhor conhece muito bem a nossa dificuldade, né? E foi por isso que Ele veio aqui. Se nós tivéssemos capacidade de ser salvos por nós mesmos, sem precisar de ninguém, Jesus não viria sofrer aqui. Mas Ele sabia que nós não tínhamos condições. Por isso Ele veio se entregar naquela cruz. Ele veio nos dar direcionamento para encontrar salvação através do seu sacrifício. Não desperdice essa união, essa companhia agradável que é de Jesus, porque Ele só quer o que é bom para você. Ele veio a esse mundo trazer vida. Ele quer te orientar a se desvencilhar, a sair dessa lista horrorosa da impureza, da imoralidade sexual, da idolatria, da feitiçaria, do ódio, discórdia, ciúmes, egoísmo, tantas coisas ruins que vem causando mal entre os seres humanos, né? Causando a separação, muitas vezes intrigas de famílias, irmão contra irmão, pai contra filho, filho contra pai, os cônjuges se separando por tantas coisas bestas que tem por aí, bobas, porque esqueceram de viver no Espírito, esqueceram de crucificar a carne e suas paixões. Jesus está te oferecendo vida, está te oferecendo perdão e um direcionamento para viver uma vida com Ele de paz, uma vida de amor e uma vida de esperança que vem por aí, a vida de estar com Ele na eternidade. Tudo vai passar, mas quando estamos conectados com Jesus, quando estamos unidos com Ele, estamos firmes e preparados para ir para a eternidade.